Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril. Nós estamos celebrando a segunda semana da Páscoa. Hoje é também um dia de rezarmos e refletirmos sobre as tantas situações que envolvem os povos indígenas no Brasil inteiro. Quantos povos originários que estão sendo vilipendiados, explorados, violentados. Haja vista, por exemplo, esta situação recente que vivemos com os povos Yanomamis. Mas há muitas outras situações. Então vamos rezar de modo especial pelos povos indígenas, as várias etnias. Na Diocese de Garanhuns, por exemplo, tem o povo Funiô, lá na cidade de Águas Belas. São mais ou menos 8.000 indígenas da etnia Funiô, tem língua própria, escolas bilíngues, falam o Iatê, tem uma cultura muito rica, é algo verdadeiramente belíssimo. Meu abraço ao cacique Cícero, lá do povo Funiô, em Águas Belas. Eu estou aqui em Aparecida, está começando nesta manhã, dia 19, está começando a Assembleia da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu peço as orações de vocês para estes 10 dias da Assembleia da nossa Conferência Episcopal. O texto do Evangelho de hoje é o miolo fundamental do diálogo de Jesus com Nicodemos. João 3, de 16 a 21. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Deus amou tanto o mundo. O mundo aqui não é o mundo físico, fundamentalmente é a sociedade, os homens e as mulheres. E ele amou tanto a ponto de entregar, a ponto de doar, de entregar o seu Filho. No texto do Evangelho de hoje aparece uma cristologia bastante desenvolvida. Jesus Cristo é chamado de monogenes, o Filho único ou o Filho unigênito. O Evangelho de João é escrito mais ou menos pelo ano 90, depois do ano 90, portanto a cristologia já está bastante desenvolvida, bastante avançada. Como aparece a imagem de Cristo no Evangelho de hoje? Ele é o Filho único, o unigênito, ele é o enviado do Pai. Versículo 17, São João diz, aliás, Jesus diz no Evangelho de João: Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Portanto, Jesus é o Filho enviado,
o enviado do Pai. Como o próprio nome Jesus diz, a palavra Yehoshua, Yeshua, significa Deus salva, para que o mundo seja salvo por ele. Jesus, portanto, é o Salvador do mundo. No versículo 19 aparecem dois temas distintos. O tema do julgamento, em grego se diz crisis, portanto, Jesus é juiz, mas ele é a luz do mundo. Então vejam quantos títulos cristológicos estão por trás do texto de hoje. Filho unigênito, enviado do Pai, Salvador, juiz e luz do mundo. É belo perceber como Jesus elabora a sua presença como enviado do Pai para salvar. Jesus não tem uma postura de condenação em relação ao mundo. Ao contrário, ele se encarna em nossa história, ele vem para a nossa história para nos dar vida, para nos salvar, para nos oferecer a graça da fé. Infelizmente, muitas pessoas se fecham ao amor, não conseguem acreditar. Aliás, no Evangelho de João, a incredulidade, o fechamento soberbo ao amor de Deus é o pecado mais grave. O Filho amoroso do Pai veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo e propor a fé. Quem nele crê, quem acolhe esta proposta de amor, tem vida eterna, tem vida em plenitude. Portanto, há muitos elementos positivos propostos no texto do Evangelho de hoje. Em primeiro lugar, o amor de Deus, esse amor que transborda, um amor que é capaz de entregar o Filho, um amor que é capaz de doar o Filho para a salvação do mundo, mesmo que este Filho tenha que passar pelo mistério da dor e da cruz. O tema da fé, que é um tema clássico no Evangelho de João. O tema da vida eterna, quem crê, quem adere, quem assume, quem acolhe Jesus, a sua luz, possui vida, vida em plenitude, vida que vale a pena ser vivida, vida com sentido. O tema da salvação, Jesus Salvador. A oposição entre luz e trevas, a oposição entre luz e as obras más, e o tema da verdade. A segunda parte do Evangelho é muito interessante. Jesus veio ao mundo para estabelecer um julgamento. Como disse a palavra julgamento, em grego se diz crisis. Crise significa distinção, separação. Lá em Gênesis capítulo 1, por exemplo, no relato da criação, tudo é feito por meio de separação. Deus vai separando, Deus vai ordenando. Por exemplo, no primeiro dia ele separa as trevas da luz. E fez-se luz, e se faz luz. Julgamento, distinção e separação. É a obra de Jesus. Tudo vai ficando claro, porque ele é luz. E quem é de Cristo pertence à luz, não tem medo da luz. Infelizmente, muitos preferem as trevas à luz, exatamente porque suas ações são más. Muitas pessoas, por exemplo, que estão no campo da administração pública, da política, estas pessoas muitas vezes não têm medo de fazer o mal, de serem corruptas, elas só têm medo de serem pegas em flagrante, de serem descobertas. Quem vive na luz, age conforme a verdade. Quem odeia a luz, pratica o mal, suas ações são más. Como diz o texto sapiencial, o perverso se afasta da luz e busca as trevas, simplesmente para fugir da punição. A sua consciência não o acusa. É uma consciência que está embriagada. O único medo que estas pessoas têm é de serem descobertas. Qual é a finalidade da missão de Jesus? Aquilo que diz o seu nome.
Deus salva. E Jesus passou a vida toda anunciando o reino. Toda a sua existência, cada segundo da sua vida foi Deus salvando. Quando ele agia com os doentes, os endemoninhados, os pecadores, os pobres, os impuros, sempre foi Deus salvando. Há uma antítese fundamental. A antítese é entre julgamento e condenação. Jesus exerce no mundo um julgamento, uma distinção, uma separação. É preciso fazer uma opção por Cristo e pelo seu Evangelho. Mas Jesus não condena. Julgamento é uma coisa, condenação é outra coisa. Jesus exerce um julgamento sobre a história da humanidade, um julgamento sobre os homens e mulheres. Muitos se fecham, muitos não querem crer, muitos preferem as trevas, muitos preferem as ações más, muitos preferem a incredulidade. Nesse fechamento soberbo, autossuficiente, arrogante, cheio de empáfia, nega-se o amor. Exclui-se da salvação. A luz de Jesus manifesta a própria verdade do homem. Como diz o texto do documento de Puebla, o homem só encontra a sua verdade fundamental diante de Cristo. É Cristo que revela a verdade profunda sobre o ser humano. E a nossa fé, que é a adesão a Cristo Jesus, se expressa em obras de luz. Vamos então sintetizar um pouco a meditação do texto de hoje. Eu vou ler aquilo que eu escrevi na agenda bíblica das Paulinas. Talvez nos ajude a arrumar um pouquinho as ideias. Ainda no ambiente do diálogo com Nicodemos, Jesus chega ao centro da sua argumentação. O amor de Deus chega às raias da loucura. Uma loucura de amor. O mundo, a sociedade dos homens e das mulheres, esse mundo é amado por Deus. Por isso, Deus é capaz de entregar o seu Filho unigênito. O texto de João caminha por contrastes. O primeiro contraste é entre morrer e ter vida eterna. Aliás, a finalidade da missão de Jesus é esta. Ele é Deus salvando, especialmente no anúncio do reino e no cuidado com os doentes, endemoninhados, pecadores, impuros e pobres. Ele, de fato, não veio para condenar, mas para salvar. Para João, a incredulidade é o maior pecado, exatamente porque é o fechamento arrogante, soberbo e autossuficiente ao dom do amor. Não crer significa preferir as trevas, as ações más e excluir-se da salvação. É nesse ambiente que Jesus introduz outro grande tema joanino, o julgamento. Na Bíblia, o julgamento é distinção, a separação entre trevas e luz. Na verdade, o perverso se afasta da luz, busca as trevas, sua consciência está embriagada. A luz de Jesus manifesta a verdade profunda do ser humano e a fé deste deve expressar-se em obras de luz, em obras de vida. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir. E daqui, do Santuário da Mãe Aparecida, eu oro por todos vocês. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.